livro Vera Holtz e Família, primeiramente era um projeto de uma coleção de livros de família, de Tatuí. Então eu procurei a Vera para fazer um livro dos Holtz, porque eu sabia que depois que eu escrevesse o primeiro livro dessa coleção imaginária, todas as famílias de Tatuí iriam querer fazer um livro. Mas depois eu me lembrei que eu não tenho todo esse tempo para fazer tantos livros, porque o livro que eu achava que eu iria escrever em 10 meses, eu escrevi em 3 anos. Então eu ouvi muita gente dos Holtz durante 3 anos e me afeiçoei a eles. E mergulhei mesmo no afeto que eles tinham pelos personagens da família. E eu não conhecia os personagens. E acabei conhecendo pela fala dos Holtz. Isso foi muito bom. Foi uma experiência muito gratificante mesmo. Foi um aprendizado que eu tive nessa minha idade média, da minha meia-idade. Primeiro porque não tinha convivência com a potência que é um livro, né? E o que um livro realmente guarda, né? Como suporte de box, né? De guardar a memória, né? Então conviver com o livro, conviver com uma autora, por exemplo, que é absolutamente um mundo à parte, conviver com um pequeno pedido que chegou na minha casa em forma de um pequeno projeto, que a Mercedes mandou para minha casa, um pequeno projeto, com valores, tempo de duração. Você dá para as pessoas de presente, praticamente, a memória da sua família. Tivemos vários lançamentos, de todo tipo de lançamento que você pode imaginar. Tivemos palestras sobre crônica, família e pertencimento, que foi um aprendizado que eu nunca podia imaginar, né? A importância de você pertencer a uma família, seja ela de que tipo for, né? Hoje em dia você pode até ter 3 pais e 2 mães. Essas psicólogas e psicanalistas que trabalham só com a estrutura familiar. Então foi realmente um momento muito rico. E eu hoje, por exemplo, já vejo a minha família como personagem. Que a crônica familiar trabalha com isso, que ela estava analisando comigo. A crônica familiar pode ser o que me é familiar e pode ser a família de pertencimento. Não tem a menor ideia do que é realmente você ser entrevistado e virar livro, né? Então, a sua família ser entrevistada e virar livro. Isso é de um autoconhecimento que eu não tinha a menor ideia de que isso ia acontecer, né? Hoje, quando eu trabalho, até fiz uma palestra, não penso que eu faço muita palestra. Uma palestra que eu fiz foi uma palestra que veio toda à tona. Foi recentemente que eu falei sobre raízes do processo criativo. E tinha alguns teóricos na palestra. Falaram, Vera, você está falando de uma coisa importantíssima. Eu falei, graças, obviamente, ao livro que eu entendi da onde que as personagens iam. Por que existiu Santana? Por que existiu a Pérola? Por que existiu a Marion? Porque lá atrás estava a Cidinha, estava a Tia Anitta, dos Holtz, que também tem o lado Fraletti, que é o outro livro que a gente ia tentar fazer, mas não conseguiu, que é a família italiana, que é Holtz, Fraletti e Holtz, eu não uso Fraletti. Então isso realmente deu uma riqueza muito grande, uma visibilidade gigantesca e uma proteção de você entender o que é família e pertencimento. Então isso eu me sentia aconchegada, protegida, pertencendo a alguma coisa. Esse negócio de solidão acabou tudo, é só pegar o livrinho, não preciso nem para o psicanalista, eu pertenço a alguma coisa, né? Então eu acho que é importante para as pessoas entenderem que um cronista familiar é familiar não só porque ele lida com a família, mas porque ele lembra coisas familiares na sua vida. Então muita gente pode pensar, minha vida daria um livro, ou minha família daria um livro. Às vezes até um empresário, minha empresa daria um livro. O que é a história? O que é o tempo? O tempo é aquilo que a memória guarda, mas a memória cria um tempo mágico. E é nesse tempo mágico que o cronista trabalha e faz viver a pessoa como personagem. Então, no momento em que eu estava recriando os Holtz, como a Vera diz, os Holtz da Mercedes, que eu não conheci, eu ouvi, por exemplo, a primeira filha do avô dela, que era uma senhora muito íntegra, falar assim, meu pai era um homem honrado e digno. Nossa, então anotei isso. Aí veio a primeira neta, com 80 e poucos anos, a Cidinha. Chegou de minissaia e falou, meu avô é o maior carnavalesco que eu conheci. Eu pensei, nossa, será que nós estamos falando da mesma pessoa?
Então eu percebi que as pessoas deixam marcas diferentes. Identidades, né? E identidades múltiplas. Para cada pessoa, né? E isso, quando nós criamos um personagem, nós estamos criando um pouco de nós também. Então eu me descobri conforme eu fui descobrindo os Holtz. Para mim também foi um exercício de autoconhecimento. E quando eu terminei o livro, eu senti o mesmo que eu senti na minha faculdade quando eu tive que fazer um seminário sobre Miguelin. Eu chorei, porque eu estava me despedindo dos personagens.